aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para fazer uma coisa que vocês têm me pedido há muito tempo, que é refazer os vídeos do quadro Classificando Discografias. Por quê? Esse quadro é meio que um dos grandes highlights aqui deste canal. Vocês sempre me pedem para poder refazer esses vídeos, porque eles são vídeos assim que tem um tipo de teor que vocês gostam pra caramba, mas ele acabou ficando desatualizado com o tempo, porque os artistas foram lançando novos álbuns. É claro, alguns deles não estão, porque alguns artistas sumiram nesse meio tempo aí, né? Vai piscar uma foto da Rihanna. Mas outros, como Taylor Swift, que é a artista que eu escolhi para recomeçar este quadro, né? Lançou 3 discos grandiosos aí. Então não tem porquê a gente não refazer isso daí, revisando os melhores pontos desses projetos que ela lançou. Para quem é novo aqui no canal e não pegou a era do quadro Classificando Discografias, basicamente esse quadro aqui é pra gente ranquear do melhor pro pior álbum de um artista, né? Normalmente não tem muito a ver com o melhor pro pior. É mais tipo assim, álbuns que tem determinados pontos mais fortes e outros mais fracos. Porque essa interpretação de melhor pro pior é muito pessoal. Então assim, é importante a gente ter esse ponto também bem explicado. Esse quadro, eu costumo fazer ele simplesmente para vocês poderem conhecer um pouco mais do meu gosto musical, assim também como eu conhecer mais do gosto musical de vocês com os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos. Isso é muito legal porque me ajuda a produzir outras coisas para vocês e a gente cria um pouco mais de laço, tá? Então, bora começar essa classificação da discografia da loirinha, porque são 10 álbuns aí pra gente fazer uma boa tour. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Em primeiro lugar, obviamente, eu vou deixar o Reputation, né? Esse álbum aí, pra quem me conhece, já sabe muito bem que, em relação à loirinha, é meu álbum favorito dela. O Reputation, pra mim, ele é um marco zero de uma nova Taylor Swift que a gente não conhecia. Mas ao mesmo tempo que ele também tem este ponto, ele é um disco que eu acredito que ele fica muito sólido e sozinho também numa determinada fase da carreira dela. Se você presta atenção, por exemplo, nos álbuns como o Fearless, como o Speak Now, como o Red, como o 1989, a gente vai ver uma constante evolução. O Reputation, ele fez uma evolução, mas a Taylor não foi além daquilo ali, até, por exemplo, o Folklore, onde ela muda totalmente a proposta artística dela. Então, o Reputation, pra mim, é uma fase pop da Taylor que demonstra uma determinada ousadia, vontade de experimentar, mas que ela também não quis repetir esse tipo de fórmula pós aquela fase. Bom, um dos pontos fortes para mim do Reputation é a questão da resiliência e do empoderamento que ela abraçou de uma forma que ela ainda não tinha feito na sua carreira até então. Isso foi muito importante porque ajudou a alimentar e educar essa fanbase a repetir esse tipo de ação que a artista estava fazendo ali. A gente pode citar, por exemplo, músicas como Look What You Made Me Do, This Is Why We Can Have Nice Things, que refletem muito uma Taylor mais assertiva e confiante, abordando os desafios e controvérsias que ela enfrentou naquele momento. Mas o álbum também tem uma parte de profundidade emocional que é muito legal, que eu acho que não é tão valorizado, porque o pessoal fica falando, ai, ela tava muito dark, ela tava muito raivosa, que não sei o que lá, mas também existe esse outro lado de
de profundidade dentro desses sentimentos. As pessoas olham somente o lado negativo, mas esquecem que um sentimento ainda é um sentimento. A gente pode citar Delicate e New Year's Day, que oferecem mais vulnerabilidade, assim como também profundidade emocional, mostrando uma natureza mais multifacetada das composições da Taylor. Agora, o que eu achei que foi o grande suprassumo desse álbum foi a forma que a Taylor vendeu ele pra gente. Ela resolveu se afastar totalmente da mídia e deixou a gente interpretar a arte pela arte. Ela não deu entrevistas sobre o Reputation, ela não explicou nada sobre o álbum, ela só lançou o conteúdo e falou: é isso que eu tenho pra dizer. Tipo uma biografia. Então não teve como as pessoas distorcerem o que ela estava falando. É claro, gera diversas interpretações, até porque ela é muito enigmática na forma que ela construiu as canções do Reputation, mas tá bem óbvio para as pessoas que seguem a carreira dela do que ela estava falando ali. Bom, em segundo lugar, eu deixo o 1989, né? Que foi recentemente relançado aí pela lenda e mostrou que ele é provavelmente o álbum mais forte que ela já lançou na carreira dela. O que faz o 1989 tão especial é basicamente o fato de que Taylor Swift virou uma popstar com esse álbum. Muita gente não tem esse olhar porque muita gente avalia ela como uma popstar desde o momento que ela se tornou popular. Mas quando a gente fala que ela se tornou uma popstar, foi que ela começou a focar muito mais em um determinado tipo de produção musical que nos outros álbuns anteriores ela não fazia com tanta fluidez. Ela inspirava sim determinadas coisas que ela podia colocar ali que flertava com outro gênero, mas ela nunca fazia uma obra completa dentro daquilo ali. Então, no 1989 é um ponto de virada e marco zero, porque ela de fato abraça o pop para tudo no que ela fez. O álbum também incorpora elementos de synth pop inspirados por coisas dos anos 80, o que fez um som novo, moderno e que atraiu um público muito mais amplo. Esse afastamento do estilo musical anterior fez com que ela se tornasse uma artista muito mais referência dentro da indústria naquele momento. As composições da Taylor também no 1989 exibiram uma perspectiva mais madura, assim como também introspectiva. Faixas como Clean, Wildest Dreams, Out of the Woods destacaram o crescimento dela como compositora, abordando temas como amor, autodescoberta e relacionamentos. A questão visual do álbum também nessa época pesou bastante, né? Ela construiu com muita, vamos dizer assim, certeza do que ela queria provar pra gente como artista naquele momento, toda uma narrativa visual para aquele projeto que fez com que ele se tornasse um marco na cultura pop. Então, assim, ela relançar esse projeto anos depois, né, reforça ainda mais o valor desse projeto dentro do mercado. Em terceiro lugar, eu deixo o Red, um dos projetos mais, assim, arriscados, possivelmente, que a Taylor já fez. Por quê? Como ela estava dentro da Big Machine, né? A Big Machine sendo uma gravadora predominantemente country, houve uma resistência de pensar que a Taylor poderia flertar mais com pop. Vale lembrar que em outros momentos ela somente fez músicas com tom country, mas no Red ela começou a perceber que ela tinha muito mais aonde ir e ela começou a misturar o ponto forte dela que ela já tinha criado de característica do country com uma coisa produzida ali com o som do Max Martin que deixava ela mais palatável, mas ainda assim o projeto era safe, ela não quebrava como 1989 quebrou o que as pessoas já acreditavam que ela era como artista. O álbum também apresentou um grande crescimento no aspecto de composição da Taylor. A música All Too Well, por exemplo, é uma ótima reflexão pra gente poder fazer. Obviamente ela foi podada quando ela lançou essa música pra fazer a canção mais fechada, mais palatável e afins, mas quando ela lança a versão de 10 minutos, a gente consegue perceber o quão profunda a Taylor foi na produção dessa música. Ela era pra ser uma música muito mais grandiosa, vamos dizer assim, né? Foi grandiosa mais de 10 anos depois? Foi, mas mesmo assim, gente, é um dos grandes momentos daquele disco. Fora outras canções incríveis como We Are Never Ever Getting Back Together, a própria música Red, Begin Again e por aí vamos.
Esse álbum também marcou um novo momento na capacidade de Taylor Swift de transmitir emoções através da sua música. Esse álbum ressoou muito profundamente nos fãs e nos críticos, principalmente por conta da inserção de pop que fez com que as músicas ficassem muito mais fortes. Vintage tea, brand new phone. Em quarto lugar, eu tenho que deixar o Folklore. Por quê? Esse álbum, pra mim, ele é um dos pontos mais incríveis que a Taylor já fez na carreira dela, mas também eu preciso dizer que esse álbum é um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida. Por quê? Primeira coisa, ele é um álbum com storytelling diferente de tudo que a Taylor já fez. Por quê? Ela sempre falou muito dela nas canções. Nesse caso aqui, ela se afasta dessa ideia dela mesma e foca muito mais na construção de uma história utópica. Ou seja, ela criou uma história para poder narrar nas músicas do Folklore. E isso deixou o som, proposta, narrativa do álbum únicos no que foram propostos. O álbum também foi lançado no meio da pandemia da Covid, algo que fez com que ele ganhasse um valor muito mais único. Ele foi lançado de uma forma surpresa. A Taylor escreveu e gravou todas as músicas, não somente deste álbum, mas também do Evermore, durante a quarentena, destacando também a capacidade dela de se adaptar criativamente a uma circunstância desafiadora. Faixas como Cardigan, Exile foram extremamente elogiadas por sua profundidade lírica e também pela habilidade de narrativa da Taylor. A Taylor também trabalhou com algumas pessoas que não são do mainstream, o que fez com que esse público dela descobrisse artistas novos, assim também como essas pessoas adicionassem, vamos dizer assim, as suas características e os seus sons naquele projeto que ela havia feito que tinha ficado tão incrível. O álbum captura uma sensação de introspecção e profundidade emocional, explorando temas de nostalgia, amor e autorreflexão. Isso ressoa profundamente nos ouvintes, oferecendo uma perspectiva mais madura do que Taylor Swift representava naquele momento como artista. Então, assim, ela não foi básica nesse projeto, ela transcendeu com ele. Não é à toa que ele tem os seus fãs únicos. Em quinto lugar, eu deixo o disco Fearless, que também é um dos grandes momentos da carreira da Taylor. Na verdade, preciso dizer pra vocês que é o primeiro grande momento da carreira da Taylor, porque eu acho que a maioria dos fãs no mundo conheceu mesmo ela por conta deste álbum e dos singles de sucesso que esse álbum produziu, como por exemplo Love Story, assim como You Belong With Me. Taylor provou naquele momento que ela era uma artista muito relacionável e que ela tinha a possibilidade de cativar fãs de todas as faixas etárias com aquele tipo de som. Ela também foi muito foda no aspecto de ser uma artista de um gênero não tão palatável para fãs jovens, entrando na casa dessas pessoas. Só que o grande ponto do Fearless é que serviu para Taylor, vamos dizer assim, reorganizar toda a nossa perspectiva sobre o que a música country representava. Na verdade, ela foi uma das grandes revolucionárias da música country da nova geração, porque o country, ele era consumido muito por uma parte apenas do público, e a Taylor fez com que isso começasse a cruzar fronteiras, ir para outros lugares, fazer pessoas escutarem aquilo de uma forma que antes ninguém estava escutando esse tipo de música. Esse álbum serviu para destacar as questões de composição da Taylor e mostrar a sua habilidade de contar histórias através da música, principalmente histórias que tinham um nível pessoal e que faziam parte da narrativa de vida da Taylor. O Fearless até hoje continua sendo a grande pedra angular da carreira da Taylor e é considerado um momento decisivo que lançou as bases para seus sucessos subsequentes. Em sexto lugar, eu vou deixar o Evermore, que é ali a segunda parte basicamente do Folklore. Ai, mas se você gosta tanto da narrativa do Folklore, por que você não deixou o Evermore logo depois do Folklore? Simplesmente porque o impacto do Folklore
teve um tipo de aceitação. O Evermore, por ele reafirmar coisas que nós já tínhamos experimentado no Folklore, ele não recebeu aquele impacto que deixou a gente tão intrigado e viciado naquele tipo de projeto. Honestamente, eu acho que o Evermore serviu só para reafirmar o quão foda o Folklore era, mais do que esse álbum cumpriu por si mesmo. O álbum também foi lançado de surpresa e fez com que nós ficássemos ainda mais entusiasmados com o projeto anterior. O álbum também foi lançado de surpresa e ajudou a aumentar as vendas de Taylor Swift durante a pandemia. Ele continuou a mostrar as proezas de composição da Taylor e sua capacidade de criar uma experiência musical rica e envolvente. O álbum mergulha em temas de amor, perda e autorreflexão, oferecendo uma jornada mais íntima e emocionante que ressoa entre os ouvintes. Um dos grandes highlights do álbum, que é Champagne Problems ou Tolerated, foram muito elogiadas por essa questão da profundidade. Bom, a partir agora do 7º lugar, gente, eu já prefiro dizer para vocês os pontos mais fracos dos projetos. Por quê? Eu acho que agora que a gente já tá nesse começo do fim, fica melhor de vocês entenderem o meu sentimento em relação a esses projetos, tá? Eu acho que isso daí é importante porque eu não acho que as músicas da Taylor sejam ruins. Eu só acho que ela lançou coisas muito mais interessantes. Então eu deixo em 7º lugar o disco Speak Now. Esse álbum, pra mim, ele tem alguns pontos muito interessantes, mas num geral eu acho ele um dos álbuns que, assim, não me cativaram tanto da Taylor Swift. Eu preciso dizer pra vocês que, provavelmente, no meu top 10 de músicas da Taylor, tem 2 músicas que são do Speak Now. Mas mesmo assim, como álbum, pra mim, ela lançou outras coisas muito melhores depois dele. Eu gosto muito do fato dela ter misturado o pop rock com o country nessa fase musical. Isso serviu para poder dar mais punch para algumas músicas dela que antes a gente poderia dizer que são mais assim, chechelentas e fofinhas, né? Um exemplo é Better Than Revenge, que ela fez uma coisa ali que poderia ser muito facilmente tocada pelo Paramore, ou Hunted também, que é um dos grandes highlights daquele álbum. Que música foda, pelo amor de Deus. Inclusive a Taylor's version dessas 2 músicas são provavelmente o que nós mais esperávamos para poder escutar e obviamente fomos surpreendidos e babamos. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu acho que meio que faltou um fio temático no Speak Now quando a gente compara aos outros 2 primeiros álbuns que a Taylor havia lançado. E isso fica ainda mais em ênfase quando a gente analisa ele no meio de todas as outras coisas que ela lançou. Esse álbum realmente tem canções muito fortes, mas elas são basicamente narrativas sólidas e solitárias em cada uma das canções. O Speak Now também não apresenta uma notável evolução musical na Taylor, por mais, como eu disse aí, ela misturasse outras coisas para dar mais punch. Algumas pessoas na época também disseram que a narrativa do álbum era excessivamente específica e pessoal, o que de certa forma limitou a sua capacidade de identificação por pessoas que não conheciam muito bem aquele tipo de história. Esse álbum é safe, ele serviu para reafirmar a Taylor, como eu disse aí, mas ele não levou ela tão longe quanto ela foi nos próximos. Em 8º lugar, gente, eu deixo Lover, que veio depois do Reputation, é um álbum luz, é o primeiro álbum da Taylor Swift com a Republic Records, então existia essa, vamos dizer assim, expectativa, mas cá entre nós, né, gente? A produção desse álbum, num geral do que nós falamos até então, é bem esquecível. O álbum possui alguns highlights muito fodas, como a própria música título Lover, a música The Archer, que é extremamente diferenciada, assim como também o hino Daylight. Porém, vale lembrar que alguns críticos acreditam que esse álbum tenha faixas mais fracas ou de preenchimento e que não, de certa forma, representam o melhor de Taylor Swift como artista.
Inclusive, na época, eu lembro que muita gente falava assim, pela quantidade de faixas desse álbum, né, a Taylor acabou enchendo um pouco de linguiça, e eu concordo. Acho que se a gente cortasse algumas faixas ali, deixasse o álbum um pouco mais enxuto, entre 10 a 12 músicas, né, provavelmente a gente teria um disco muito mais bem, assim, estruturado. E eu acredito que a gente acabou ficando um pouco cansado por conta do excesso formulaico também que o disco tinha. Esse álbum também não demonstra nenhum tipo de risco artístico para Taylor Swift. Ele se inclina totalmente para um som comercial e atraente, em vez de assumir os riscos e ousadia que ela havia feito no seu último disco anterior e que ela estava com uma porta aberta para continuar explorando. Em nono lugar, gente, obviamente eu deixo o disco Taylor Swift como o penúltimo álbum aí da nossa lista e também menos interessante da carreira dela. Esse álbum, basicamente, o meu sentimento em relação a ele é porque a Taylor era muito imatura quando ela fez esse disco. Ela construiu coisas muito melhores depois dele e também vale lembrar que, musicalmente falando, esse álbum não representa nada do que ela construiu na carreira dela. Ele foi um bom álbum de estreia, ele tem o seu valor, provavelmente ele deve ser o último lançamento que a Taylor vai fazer aí dos Taylor's Version, né, por ser o primeiro disco dela. Mas preciso dizer para vocês que ele carece muito de inovação musical no seu repertório. A gente sabe que ela estava bem controlada naquela época pela gravadora, eles queriam um álbum country e foi isso que ela serviu para eles. Bom, mas em décimo lugar, como o álbum da Taylor Swift menos interessante na minha opinião, eu deixo Midnights, que foi o último lançamento de estúdio dela. O Midnights tem sim, gente, os seus momentos fortes, como a própria música Anti-Hero, como a música Karma, como Bejeweled, basicamente os singles. Só que, num geral, o meu problema com esse álbum é que eu não acho que sonoramente esse disco acrescenta nada na carreira da Taylor Swift. Ele é o álbum mais safe que ela já fez de tudo que ela já produziu. Além de ninguém aguentar mais essas fórmulas do Jack Antonoff, que ele continua repetindo tanto para Taylor quanto para Lana Del Rey, assim como também para Lorde, também entra no caso da Taylor não ir tão longe no aspecto das coisas que ela fez liricamente também nas canções. Eu também não gostei do fato da Ice Spice ter sido colocada ali na música com ela. Por quê? Porque eu acho que a Ice Spice não acrescenta em nada. Foi mais uma estratégia de negócio do que mesmo algo que adicionaria um pouco mais de mojo para aquela canção. A Taylor sozinha já conseguia entregar um grande momento ali naquela música. Outra coisa também, gente, que eu senti com esse álbum foi a mesma coisa que eu relatei lá do Lover. Por conta do disco ser muito formulaico e ser muito longo, né? Chega num determinado momento que a gente não tem mais vontade de ouvir algumas das canções, né? E outras músicas que são muito boas, que estão às vezes mais pro fim do álbum, que poderiam estar, por exemplo, na versão standard, acabam ficando meio que perdidas. Então, no final das contas, eu também acho que esse álbum devia ter sido um pouco mais enxuto e a Taylor devia ter focado em colocar algumas músicas que ela botou ali em versões mais específicas do projeto na versão standard, e outras que são menos interessantes ela podia ter jogado para essa outra parte. Num geral, gente, o Midnights pra mim é isso, esquecível. Não acho que a Taylor Swift vá repetir o mesmo tipo de fórmula pós esse álbum. Eu acho que ela tem capacidade demais de fazer coisas diferentes e mais grandiosas, como a gente avaliou aí, por exemplo, no Evermore e no Folklore. Então eu acredito que a partir desse 10º álbum agora ela fecha uma porta e ela vai começar uma coisa completamente nova no seu próximo ciclo de álbum. Então, aqui fechamos o Classificando Discografias. E eu quero saber de vocês, qual a sua opinião, qual o seu ranking da discografia da loira? Comenta que eu quero saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!